Olha que interessante. Ele pegou um gancho da experiência dele, que pode ser muito reveladora para ele, que é: "Tá, então eu penso, eu tenho opinião, mas eu seguro essas opiniões, eu não expresso elas completamente, eu não expresso completamente o que penso, o que eu sinto, e vou me recolhendo, e nesse me recolher, talvez vá aumentando a ansiedade, medo". É como se ele tivesse chegado em um ponto onde tudo começa. Onde os possíveis gatilhos fazem com que ele se retire do processo e os medos e as ansiedades, acabam se dando. Because I seem to feel strongly about it, and then I'll do it. It seems Risky, but you kind of can force yourself to take that risk. yeah, like something is compelling me. No. Otherwise, it's like I felt that once before when I just kept silent for 4 hours and everybody was interacting, and I said, "You hear?" And I just had to say something, you know. Otherwise, I'd just be totally lost, you know, and not be counted at all. You'd sort of vanish unless you put yourself into the situation. Yeah, it was very anxious for me not to think of what I was saying and to I had thoughts of what I was saying and then just to let it go. You know, I'm not even so sure how it came out. You know, except I got a little positive feedback, which I'm not so sure if I discounted. But I find myself I'm not so sure what I'm afraid of. It's like I'm afraid of, you know, the unknown, what's going to happen. You know, like what's the worst that can happen? It always causes me to have these anxious feelings when I'm thinking, like changing my job. You know, like I'm in a safe position, like I can identify and I'm making money at it, but it's not, it's very easy and it's fun. I mean, I'm with people I know a long time, 19 years, so it's really secure. But to get into something that I really think that I might like to do is, you know, I guess you know, what will happen if I fail? At least this way I was making money, and people know I'm safe now and easy and didn't do bad at a job. It's really frightening to think of making a big shift where maybe it might not work out. Yeah. Oh, yeah. That's the strongest that it won't work out. Sort of like, you know. Also, I'm you know, 19 years. I'm competent. I'm pretty competent. You know. I could do the job blindfolded. And the other thing, I don't know. You know. It's sort of like, will people find me out? You know. Yeah. That I'm not really competent or able. Or, That seems to be one of the bottom lines, that people might find out who you are and you're not competent, you're not up to it. Não é experiência ainda, né? right. I'm not competent. I'm not up to it, and other things. Maybe I'm not sincere enough, or making enough sense. So many things. I think I evaluate myself that way. It's really frightening if people would find out what you're really like, and that you don't measure up, or perhaps you don't measure up. Yeah, I think that's true. Pois é. O que talvez as pessoas não percebam é que, quando a gente pensa em experiência mesmo, né, o que a gente está falando talvez seja desse elemento mais técnico, né, que o Hit vive e que dá uma certa segurança para ele, né? Porque tem toda
todas as regras estão bem postas, né, tá tudo muito bem desenhado. E que o lado da comunicação profunda, ele não é um lado em que a gente tem mais experiência ou menos experiência. Ele envolve maior condição de estar na relação com o que ela apresenta, a forma como ela se apresenta no momento, e se liberar para uma espontaneidade mais experiencial, se liberar para viver essa congruência, e isso é processo. A escolha que Rit tem medo de fazer, parece que ela é uma escolha que fala do como viver essa experiência, de uma comunicação mais profunda, mais inteira, sem que os fantasmas da razão fiquem o tempo inteiro me assombrando. Ele tem, eu não sei se vocês estão percebendo, mas ele tem um contato com ele mesmo muito próximo de si mesmo. Ele tem pausas, e não são pausas de silêncio vazio, não, mas são pausas porque ele quer mesmo expressar o que ele está conseguindo identificar internamente nele mesmo. Isso é de uma proximidade consigo mesmo, que fala de uma entrega experiencial. Não está no tamanho do que a gente dá conta de fazer, mas está na disposição de fazer. Os medos e as ansiedades, daí ficam de fato intensos quando os aspectos racionais, eles acabam estando mais pregnante assim, né, no nosso, nas nossas reflexões e no nosso fazer. Vamos adiante. You know, and it's a funny thing that happens with a lot of people, even people that I don't care about that much, maybe. Of course, it's a lot more critical with people I do care about. But I think with people I care about, I do make more of an effort to try to let them know who I am. You know, still with, you know, with caution. One of the things thinking about today was, you know, same thing, will I, you know, be a disappointment? You know, will I have enough content? Will you be a good enough client? Huh? You know, it's funny, I thought about that. I thought that. Imagine, I'm worried about failing about being myself. That feels sad, kind of. That feels a little sad. Yeah. Can you say more about that sadness? I'm not quite clear what it is that feels sad. Yeah, I don't know, I just felt my eyes getting sad a little bit. I don't feel it now, but I just feel like... For a moment maybe. there, it just seemed sad. Yeah. Like how unfortunate, you know. You're afraid of being yourself. You're afraid of being a failure at yourself. It really is sad to think that you're fearful of being who you are and what you are. Yeah. Even allowing myself to fail. I don't know what would happen if I failed. You know, like it's so critical. At least entertaining that thought that even if I failed, would that be so awful? Would it be terrible? That's what I said, so what? Yeah. That's what I say here. You know?
That's what I'm thinking now. Yeah. But, no, it seems to me an awful lot of an evaluation, you know. Even sometimes in situations where I shouldn't have to evaluate myself. Always judging, and Parece never que giving yourself very high marks. compreensão da dinâmica dele. Yeah. It seems to be the truth. So that in your own eyes, you're really, most of the time, not too much of a person. A person with many flaws, many... Yeah, I think somehow, yeah, I think that's true, and then I think that somehow I am a person. Somehow you are. I am a person. Somehow you are a person. Yeah, that can count. But a lot of the time, no. Sometimes you can really see yourself positively. I am a person. I'm somebody. Yeah. And my opinions do count, and they're just my opinions. Aqui no processo é interessante notar como é que vai invertendo, na verdade. A entrevista, na verdade, ela se dá em apenas 30 minutos, né? Mas o que acaba acontecendo nos processos, de uma forma geral das pessoas, é que conforme elas vão entrando em contato, cada vez mais próximo consigo mesmo e tendo uma compreensão melhor de si, foi o que eu falei ali, ele estava começando a ter um conceito sobre ele mesmo, do quanto que ele era crítico com ele mesmo, do quanto que todo esse julgamento e essa postura crítica era gerador de ansiedade, de angústias, e que fixavam sempre, que fixam ele sempre num momento de tudo pode dar errado, tudo pode falhar, e quando a gente pensa que isso vai se tornando um pouco mais compreendido e vai dando espaço para os aspectos mais positivos que realmente existam nele, eles vão aparecendo e vai dando essa sensação de uma certa ambiguidade, tá? É como se horas daí ele se apresenta o conceito que tem de si mesmo, né? A imagem que tem de si mesmo como a imagem que é mais negativa e que fala da incompetência, da possibilidade das falhas e da falta de condição, né? Ou seja, fala das vulnerabilidades, mas por outro lado, tem momentos que aparecem então os aspectos mais positivos dele. Isso fica como uma balança, não aparece de cara como se tivesse integrado. Eles passam um tempo, horas falando de sentimentos mais negativos e horas de reconhecendo conceitos mais positivos de si mesmo. Esse processo, ele vai... A ideia é que ele, de tanto ele se estabelecer inicialmente como dúbio, como ambivalente, aos poucos ele vai se integrando numa imagem única e gerando a integração entre o que somos e os aspectos que realmente podem falhar, porque isso faz parte da nossa experiência, e os aspectos, na verdade, que também são experienciais e que falam de uma condição, de uma comunicação mais profunda quando está com pessoas. Então, essa integração, ela não se faz completamente nesse encontro, porque é de 30 minutos, mas dá indícios de que, ok, se ele continuar no processo, essa balança, né, ela vai se integrando de tal forma que deixe de ser apresentada como um valor
o valor da incompetência passa a ser o valor, se é que a gente pode chamar de valor, mas passa a ser uma compreensão de que eu nunca fiz isso e eu posso falhar. Mas daí, nos momentos em que eu nunca fiz isso, eu posso falhar, mas ele não tem o peso da incompetência, ele vai deixando de ter o peso da incompetência porque vai agregando elementos que são positivos. Ele é uma pessoa empenhada, né? Ele é uma pessoa que tem entrega. O esforço que ele está fazendo para acessar ele mesmo, não sei se vocês estão percebendo, mas ele não fala espontaneamente. Ele para, é um silêncio enriquecido, porque as perguntas e as devolutivas são dadas pelo Roger, mas ele precisa primeiro acessar. Ele não fala o que vier à cabeça, não, ele conecta com ele primeiro, dá um sentido e responde. E é bonito ver que ele consegue responder, inclusive o eu não sei. A tristeza não está mais aqui agora. Então ele tem muita proximidade com ele mesmo e a evolução em relação ao processo que o Roger disse que acontece em entrevistas mais longas ou até em processo psicoterápico, pode acabar se dando num encontro de 30 minutos, né? Que eu acho que tem muito mais a ver com o esforço do Hit. Isso é muito positivo, né? Com o esforço do Hit de entrar em contato consigo mesmo e se liberar para viver essa experiência. Bem bonito de ver, eu acho. I feel like right now, the last few minutes, I've been trusting what's going on. You know, when there was a pause, not wondering about what I'm going to say. You know? But somehow you've been able to trust yourself a little more in these last minutes. Yeah. I kind of came in with the idea to try to trust myself. So one thing you wanted to have happen was to experience more trusting of yourself and not being quite so harsh on yourself. Veja como tem uma síntese Yeah. aí da compreensão de si. That's the part I'd like to get rid of, the evaluative part, because it seems to me that when I have been comfortable with to share with some individuals that and just let myself be spontaneous, that boy, it just came out all right. You know. And it felt Stop good. always looking over your own shoulder or something, and just be spontaneous and real. It seems that works pretty well. Yeah, it felt good. In contrast to trying to measure, trying to be honest, trying to really be honest, and yet measuring that honesty. Always sort of two people present, one person doing something and the other one judging how well you're doing it. Yeah. Or how poorly. And sometimes I evaluate it as I don't want to say too much because I don't want to hurt the other person. Because you don't want to Hurt the other hurt person. the other person. Feeling responsible for their feelings. Yeah. And then sometimes I just don't like being in conflict with people. I don't know where that's going to go. And in conflict, it's hard to know where it will go, and that's an uneasy feeling for you, I guess. Very much so, I think, in conflict. You know, what's the extreme end of it, and will it result in a fight? You know. Then, if it resulted in a fight, would I lose? And then how would I look? Not so much the fight. So it's, suppose I lost, then how would I look? How would I look to myself? How would I look to others?
defeated person. Sort of mocked. He lost, and there he is. Dentro da exposição, né? And anxious too about not knowing what's going to happen, not just, that's, maybe one, but just not knowing, it not being resolved, showing my anxiety and fear, showing that I'm very nervous and upset. I hate to do that, But it's... especially if it's two men, Uh-huh. Something about being with another man that makes it even more uneasy as to how's this going to come out, what's going to happen next. Right. I'm fearful about that. Yeah. And sort of like I would, not all the time, but I should win. So any contact with another man is sort of a competition in which, damn it, you'd better win. You don't want to be on the losing end. I just had a thought about that. Isso parece que é novo para ele. I lost it. I lost it. It was about, having to, I don't find myself, that's funny, I was just thinking, I don't find myself competitive in sports, Tem uma parte que é da teoria do Roger, que o Roger fala sobre insight, e aí parece que Hit integrou uma parte da experiência dele que não estava antes fazendo parte do contexto geral. E na visão da teoria do Roger, o insight ele só ocorre depois de várias compreensões, né? Como se a gente vai compreendendo cada vez mais a experiência que a gente está que a gente escolheu conversar, e esse conversar cada vez mais, daí de repente faz, puf, olha onde eu cheguei, olha o que eu descobri, que tal coisa tem associação com tal coisa. Esses elementos vão ajudando cada vez mais a entender que a experiência é muito mais complexa do que apenas um elemento pontual. Tem uma parte nisso que é assim, quando a gente... e daí não só no encontro, assim, é que Hit eu acho que foi muito efetivo no processo dele, né? Mas quando a gente está num acompanhamento, às vezes, mais alongado com as pessoas, né? Oficialmente chamado de psicoterapia, às vezes a gente consegue viver experiências de insights com elas, em que esses insights reformulam conceitos maiores sobre nós mesmos. E Hit agora está falando de um elemento que é importante, sim, que talvez a gente não dê muito valor na hora que a gente está conversando, mas ele está falando de uma questão de poder, ele está falando de uma questão de gênero, que ele não gostaria de sair perdendo nas relações com algumas pessoas. Tudo isso, aparentemente, está integrado lá na questão da competência, né? Começou lá, na questão da competência. Mas conforme a gente vai juntando esse cenário, surge uma nova gestalt e uma nova compreensão sobre si mesmo. Essa nova gestalt é que vai ajudar a gente a dar passos que antes a gente não conseguia dar. O fato de compreender melhor a nós mesmos nos ajuda a entender o porquê que nós não estamos dando passo, e aí a gente começa a pensar que os passos precisam ser dados para que novos conceitos sobre mim mesmo possam ser experimentados. É aí que eu penso na importância da gente ter consciência sobre aquilo que a gente vive,
aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a forma como a gente vai funcionar dinamicamente. Porque se esse processo não se dá de ampliação, e agora eu vou usar a palavra consciência, de ampliação de uma consciência sobre si mesmo, as mudanças não têm espaço para se dar, porque não tem compreensão. Então, sim, eu não tenho dúvida que com o HIIT está sendo rápido, né? Mas um processo psicoterápico é essa a intenção, que as pessoas possam ter uma compreensão cada vez maior sobre si mesmo, porque essas compreensões vão aumentando a conexão, as associações que elas vão fazendo delas no mundo e na experiência, e essas conexões que elas forem fazendo vai dando espaço para a construção de um novo conceito sobre si, um conceito mais ampliado. É que o conceito anterior ele estava frágil, fragilizado porque ele não estava com todas as conexões. Mas se a gente começa a enriquecer esse conceito com novas conexões, daí, sem sombra de dúvida, vai surgindo uma nova imagem, e uma nova imagem surgindo uma nova postura. É interessante, por exemplo, reconhecer que, puxa, ele deu um passo, né? Ele está aí conversando com o Roger, gente. Ele aceitou, com a dinâmica dele, ele aceitou fazer um encontro. Isso é um passo muito importante, que talvez ele ainda não tenha se dado conta nesse momento do significado que isso tem, mas está se aproximando de que sinônimo de falha também pode ser perda, né? Também pode não querer sair por baixo da história, pode ter outros significados. Mas está tudo no mesmo contexto, né? Tudo faz parte da mesma gestalt, da mesma rede de conexões, que agora está vindo para a consciência. Ele está com a expressão Because I might né? lose. Because I might lose. So, seems kind of, it's really not what I believe in. Seems kind of silly. But this fear of losing and being a loser and being inadequate has something to do with it. But there's a good reason for not entering open competition like in sports, because you're afraid you'll lose, you don't want to lose. And yet, if I get it, that's really not in accord with what you think and believe. Not at all. Not at all. Valores externos são fortes. I guess I believe that, a person loses, they're still a person, That might even apply to you, that even if you lost, you might still be a person. Veja, estamos de novo com o duelo, tá? A questão dúbia, né? Assim, ó, por mais que seja um perdedor, ou seja, temos dois canais, né, de compreensão. Por mais que seja um perdedor, ainda é uma pessoa, ó. E daí estamos do outro lado da experiência, né? I think in some of the major things I think about, like job change, that my world will fall apart, Yeah, I'm sorry? My world will fall apart, If you changed your career, maybe everything would just fall apart. Yeah. Simply because I've learned that I'm adequate in this place, and that that other thing is, It's like a safe nest, and you don't know what might happen if you left that. It's like I'm pretending, too, that I'll do something about it. I've been pretending that I'm going to do something about it. And in the back saying, no, I really don't want to do anything about it. Kind of lining up all the excuses why I shouldn't do anything about it. You go through the motions of making a change, but they aren't real steps toward change. Right. Fez o curso, né? Ele está ali como... Except then I do take steps, occasionally.
spite of all the critical things you say about yourself, you do take positive steps. Yeah. Sometimes with encouragement from, you know, sometimes they seem like just a leap, you know. Like a leap? Like a leap, you know. I'm not even, you know, I stop considering, I just say, do it. Yeah, do that. Don't, Sort of as though, almost without thinking about it, you'll jump. yeah. Even being here was kind of a leap, you know. Being here? Right here. Like, This was that kind of a leap. yeah. It's like, I think there were so many things I could have told myself that I'm really afraid to do this, you know, and I'm going to really louse this up. And I think I told myself just take the chance, do one courageous thing. Do it. But you realize that you could very easily have gone through the whole judging process and talked yourself out of it. And instead you took the step. You know what it is? I think, I was tired of not taking the steps. Don't let another opportunity pass by. For Christ's sakes, take the step. Okay, you pretend and pretend and pretend to take steps and you talk about it and so on. About time to just take a step. Right. Here's an opportunity. Take it. Vocês percebem uma certa irritação do Roger? Depois, mais adiante, tem os comentários, né? E ele anuncia que ele estava incomodado com o fato dele não estar escutando direito porque tinha barulho, então ele estava preocupado, não sabia se as pessoas estavam escutando ou não estavam, e não tinha nada diretamente a ver com a relação, né, com o Hit. Então, eu vou deixar na descrição o link. Eu não sei se vocês já assistiram essa entrevista inteira em um outro momento, mas quem não assistiu, vale a pena depois assistir ela inteira para ouvir os comentários que é feito com a plateia e que o Roger apresenta a visão e o Hit também apresenta a visão dele. Mas a gente pode imaginar assim, né? Então, ele está inquieto e o Roger passa o encontro inteiro, na maioria dos momentos, mais tranquilo, mas de um momento, eu não sei se vocês perceberam, mas ele pede para falar de novo algumas palavras, né? Tem a ver com o barulho e a irritação que começa a se dar. Don't miss another opportunity like you do in the past. Right. Just by not doing anything. You know, just letting life go by, kind of coasting, not making any decisions or giving any opinions or... That's extreme. Maybe painting the picture a little too darkly, but still you do let a lot of things go by without really moving. We're going to have to stop in a couple of minutes. I can't quite believe it. But... When did we start? It's an hour. It's been an hour. No, half an hour. Oh, okay. I'm sorry, I should have said in advance it would be half an hour. Well, I'm glad I took the step. So am I. Sometimes I especially feel unnerved with people at... Aqui a gente tem um detalhe interessante. Vocês viram que parece que ali o encontro estava dando sinais de fim, né? Assim, o Roger assume o fim
e o silêncio se dá de novo. Mas Hit é uma pessoa muito conectada, né? Então, o silêncio se deu e Hit não foi para o fim. Ele abriu de novo, né? Isso às vezes acontece nos nossos encontros e precisamos ficar atentos a isso, né? Porque pessoas conectadas, elas não vão parar, né? Se elas se silenciam, se conectam de novo e vão começar a falar. E aí, às vezes, a gente perde o tempo de dizer, então, ok, paramos por aqui. E é a sensação que eu tenho é que o Roger perdeu o tempo no "estamos parando por aqui", e o silêncio estava começando a dar uma abertura para uma continuidade. Sometimes especially I feel unnerved with people that, you know, I feel are higher, you know, or that I'm in awe of. So, I didn't quite get that. Will you say that again? sometimes I feel frightened and inadequate when with people that I feel are so much above me and that I'm in awe of. I see. Scared of somebody that you feel is superior and Yeah, that I guess somehow that I'm not going to measure up. But I didn't feel this you way. didn't. But you didn't feel that here? No, not once we got talking after a while. Not once we got talking. Good. Okay. E aí ele fala, Okay to call it quits? eu achei extremamente prudente. Poderíamos, nessa hora, correr o risco de querer falar um pouco mais sobre daí a visão que ele tinha do Roger e como foi. Não, mas Roger foi muito preciso e estava fechando mesmo o encontro. Acho que ele foi muito preciso quando ele disse, aconteceu isso aqui, você se sentiu... sentiu que eu estava acima de você, não, e como o Hit apresenta que não, ok, então paramos por aqui. Isso daria muito tempo à frente, porque ele estava destrinchando mais um elemento que fazia parte da conexão da experiência dele, né? Então, acho que foi bem oportuno ele parar, e entendo o quanto que às vezes é difícil da gente conseguir fazer isso, não é uma coisa muito fácil. Às vezes a gente se deixa levar pela apresentação, porque a pessoa está falando sobre si, e aí a gente, quando vê, né, deixa adentrar, e aí fica difícil de fechar a história. Bem, eu, como já disse antes, vou deixar o link para vocês assistirem. Os comentários são muito interessantes, tanto do próprio Hit, que se mantém conectado com ele mesmo, e também do Roger, que se apresenta com bastante transparência, além da plateia, né, que também faz as suas considerações. Eu espero ter ajudado. Então, como eu disse no início do vídeo, minha intenção principal era que vocês pudessem reconhecer o processo que nós, como cliente, fazemos quando a gente está vasculhando a nossa noção de self, a nossa imagem de nós mesmos, o nosso autoconceito. Para o Roger tem um processo que é constante, e eu acho que essa entrevista ajuda bem a gente a identificar esse processo. E, lógico, agradecemos a Hit, que estava muito empenhado em estar com ele mesmo, e torcendo para que na vida ele tenha conseguido dar os próximos passos. Como não foi um encontro, um encontro demonstrativo, a gente não consegue saber quais os efeitos que isso provocou, mas isso, em encontros que possam ser continuados, isso daria o processo psicoterápico como um todo, né? Partindo de um contato com o Hit, ainda duelando com os seus valores mais racionais, mas se caminhando cada vez mais para um processo experiencial. Bem, espero ter ajudado, foi um prazer estar com vocês, e lógico, eu não vou deixar de dizer que vou adorar encontrar vocês no próximo, e vou adorar também que vocês me digam o que foi que vocês acharam do Hit, qual a posição, que visões vocês tiveram, que linha de pensamento construíram, para que a gente possa continuar conversando sobre essas entrevistas demonstrativas e a forma que a gente tem de
de integrar conhecimento teórico e a experiência profissional. Foi um prazer enorme. Até o próximo Psicólogo Reage.